Salve Rapa! Tá começando mais uma edição especial do Perhaps Podcast. Hoje, vamos ouvir da cantora Altiniz um pouco mais sobre sua carreira e seu primeiro EP, A Linha Tênue. Eunice Santiago, a Altiniz, nasceu em São Paulo e se orgulha de ser moradora da Zona Sul. Começou a carreira como muitas cantoras de R&B, fazendo refrões para outros músicos, até lançar suas próprias canções sozinha ou com seu coletivo, o Anti-Social Media. Depois, Altiniz ganhou projeção ao integrar o grupo Rimas e Melodias, junto de Tássia Reis, Drica Barbosa, Stephanie, Tatiana Bispo, Carol de Souza e a DJ Maíra Maldian. Pouco tempo depois, veio o contrato com a Bug Nipe, mesma produtora do grupo Racionais MCs, e então seu primeiro EP se materializou. Salve, salve todo mundo, aqui é Altiniz e você está ouvindo o Perhaps Cast. Como é pra você ver que eu não sou o que você quer? Tô longe do seu padrão. Eu sou o que eu quiser, sou o que eu quiser. Antes da gente entrar no papo do disco, interessante conhecermos o ponto de partida de Altiniz. Sabermos um pouco do que ela estava ouvindo, buscando assim entender de onde veio a sonoridade mais eletrônica mesclada ao R&B presentes nesse trabalho. Bom, esse primeiro trabalho é um trabalho que eu já estou no corre de terminar há um tempo, por vários motivos, né? E um deles também para tentar equilibrar as sonoridades, porque eu sou uma pessoa muito... eu gosto de várias coisas, eu gosto de mixar coisas dentro da minha sonoridade própria, né? Então, é muito difícil você conseguir preencher todos os buracos, entre aspas, num trabalho de uma forma que não falte nada, desde o que as pessoas gostam que você faça até o que você quer trazer de novo, né? Então, o meu dilema maior foi esse, assim, né? Conseguir equilibrar em poucas faixas um pouco de tudo que eu queria mostrar, né? Então, ele tem basicamente sonoridade bem eletrônica, né? Mas também tem uma música ali que mistura alguns batuques um pouquinho mais... que lembra uma coisa mais latina, que é o Mumbaton, e enfim, que é a Percepção, né, que é a faixa 2, que já mistura o Mumbaton com o Deep House, que é uma sonoridade que eu gosto muito de música eletrônica. Também na música produzida pela Bad Sista, que é a Minhas Águas, que também traz um pouquinho dessa coisa, assim, eletrônica também misturada com batidas diferentes, né, então a minha vibe é esse mix, né, mix de linguagens, trazendo o vocal do R&B e essa coisa mais suave, mais tranquila para os ouvidos, mas também que tem um ritmo, uma coisa interessante. Então foi basicamente isso, assim, eu ouvi de tudo, na construção eu ouvi de tudo que eu gosto, de coisas diferentes dentro do que eu gosto, mas que eu também não conhecia, desde todas esses nomes aí, essas subdivisões aí da música eletrônica, até o trap, até o próprio R&B, o R&B mais underground e tudo mais. Então é basicamente isso. Nesse processo, a seleção dos produtores foi fundamental. Altiniz conta sobre a escolha desses profissionais e revela seus critérios. Foi pela sonoridade, admiração ou por terem o beat certo na hora certa? Foi pela sonoridade e por terem o beat certo na hora certa também. Eu não vou pelo nome, né? Tipo assim, é lógico que tem pessoas que eu queria muito trabalhar, que era meu sonho trabalhar. Por exemplo, a Bad Sista, que eu sou muito fã de tudo que ela faz. Então, também rola esse lance de, tipo assim, eu sei que ela vai trazer a coisa certa. E foi a última música que eu fiz pro disco, se eu não me engano, foi a última música. Justamente porque não estava nos planos incluir mais nada, tava tudo certo. Mas aí, no meio do caminho, a gente se conectou e ela falou, vou te mandar umas coisas. E ela mandou a primeira coisa que ela mandou, eu falei, não é isso. E aí ela mandou a segunda, eu falei, é isso, perfeito. Eu escrevi no mesmo dia, a música ficou pronta no mesmo dia. E foi bem no meio do processo da gravação do EP, e eu já gravei na sequência e pronto. Foi muito rápido. Então, esse lance da admiração com a Bad Sista rolou muito isso, o lance da sonoridade com várias pessoas, por exemplo, Eli, que é um amigo meu amigo e parceiro também de coletivo, né, do Anti-Social Media. Ele fez a produção da Só O Que Eu Quiser, e é uma música que a gente já tinha feito, tipo, ele me mandou esse beat há 3 anos atrás, e na hora eu amei, falei, é isso, esse vai ser o primeiro single
do meu EP, do meu disco. Aí ele deu risada, eu falei, eu tenho certeza do que eu tô falando, acredita, confia que vai ser isso. Porque foi uma sonoridade que eu me apaixonei logo de cara, né? Eu amo muito esses samples dessas músicas mais marcantes dos anos 80 e tudo mais, e trazer para uma sonoridade mais nova. Então, o lance com algumas músicas foi esse bagulho da sonoridade, e de ter o beat certo também na hora certa também rolou com várias pessoas, né? Por exemplo, o Ecologic era uma pessoa que eu já queria trabalhar, né? A gente se conheceu esse ano, inclusive, não foi a gente se conectou esse ano, ele já queria que eu participasse do álbum dele. Aí eu falei, cara, eu já sabia que ele era monstrão no trap, eu falei, mostrei uma referência pra ele, eu falei, eu preciso de um negócio desse aqui, tá faltando esse som no meu disco. Mandei uma ref pra ele, e ele falou, beleza. Aí passou alguns dias, ele me mandou, eu falei, é isso, perfeito. Tipo, foi logo de cara. Então, esse lance de você saber o que pedir também pro produtor certo é um lance de entender muito bem até onde aquela pessoa pode chegar, e também de coisas que eu ouvi logo de cara me identifiquei, que é o caso da Percepção, que foi um fã que me mandou, o Cauê, que é um super produtor, a gente se conheceu no metrô, e ele falou, eu tenho algo pra te mandar, ele me mandou, eu ouvi, e logo de cara eu gostei, mas falei, não sei o que eu posso fazer aqui, e mais pra frente eu precisei de um instrumental pra uma música antiga que eu já tinha, que já passou por vários instrumentais, e aí eu vi que ficava perfeito, encaixava perfeito, e deu certo. Então, foi um mix de coisas, assim, A parceria com o beatmaker Ecologic veio primeiro a partir de um remix para uma artista gringa e se destaca surgindo de uma aproximação natural, que rolou primeiro nas redes sociais. Bom, o Ecologic, ele tava atrás de mim porque ele queria que eu gravasse pro álbum dele, a gente não se conhecia. Aí um dia eu fui olhar, falei, quem é esse cara que tá toda hora, comenta no Twitter, comenta no Instagram, quer que eu grave pro álbum dele? Aí eu falei, bom, vou lá saber quem é. Aí fui dar uma xeretada nos trampos dele e vi que ele era muito bom. E aí a gente fez um trampo junto, eu fui convidada para fazer um remix de uma cantora, eu acho que ela é norueguesa, não lembro agora, mas enfim, a Sabrina, que é uma cantora que tá fazendo um rolê de pop lá na gringa, e aí a OneRPM indicou o Ecologic justamente para fazer o remix. E aí esse foi o primeiro trampo que a gente fez, foi o remix da música Better Than a Man, que é da Sabrina. E aí, na sequência, a gente já estava preparando a música pro meu disco e a música pro álbum dele, tudo ao mesmo tempo. Então, eu fui lá, gravei a música pro disco dele, que vai sair até o final desse ano, que é um feat com o Pelé Mil Flows, o Konai, enfim, nós três. Já tem clipe gravado e tudo, e tá pra sair, vai ser o primeiro single do álbum dele. E aí, também fizemos pro meu EP. E também estamos preparando outras coisas. É um produtor que eu já tô fazendo vários rolês, assim, tá sendo bem legal trampar com ele. Ao longo do processo criativo, Altiniz ouviu alguns artistas que a inspiraram, como Six Lack, Solange, Kali Uchis e Kelly Lee Owens, sendo daí, inclusive, que uma das faixas de seu EP nasceu. Eu tava ouvindo bastante coisa na época da construção do EP. Eu posso, de repente, fazer até uma listinha, colocar alguns nomes aqui. Porque lembrar de cabeça, assim, eu sou péssima. Mas um dos artistas que eu tava ouvindo muito na época da criação do EP foi o Black. Ele tinha lançado aquele East Alana Love Letter, que é o último álbum dele, que é excelente. Eu lembro que foi uma das coisas que eu mais ouvi durante o processo do EP todo. Foi um disco, né, que inspirou, inclusive, uma das faixas do meu EP, que é a Real. Mas eu vou precisar puxar na memória aqui e fazer uma listinha de alguns nomes que eu tava ouvindo bastante, assim, na época da criação. Eu nem tudo eu peguei, assim, referência, né? Era mais aquele rolê de, assim, tipo, me inspirar mesmo. A Dani Lay foi uma artista também que eu ouvi muito durante o processo. Ela inspirou também algumas criações aí, principalmente a da Sul pro Mundo. Ela faz esse rolê de trap com R&B muito bem. Deixa eu ver o que mais. Preciso fazer uma listinha, minha memória é meio ruim. Até então independente, Altiniz assinou com a produtora Bugnipe em junho de 2018, tendo uma estrutura mais profissional para focar em sua música, se juntando a Racionais MCs, a carreira solo de Mano Brown e ao cantor e multi-instrumentista Felipe Nel. Essencial, né? A gente sabe como é difícil produzir um trabalho sólido hoje em dia, né? O artista independente sofre muito, tá aí um dos motivos pelo qual eu nunca tinha lançado um trampo, ou clipes, ou conteúdo com uma consistência maior, porque é muito difícil, é caro, exige tempo, exige profissionais, e para que a gente tenha
bons profissionais trabalhando, a gente tem que ter recursos para isso. Então, mesmo as pessoas que eu consegui, que estão trabalhando comigo hoje, muitas dessas pessoas eu que trouxe, e já eram amigos, já eram pessoas que eu já tinha feito alguma coisa, e pessoas também que eu conheci no meio do caminho, que também são de minha confiança, para executar tudo isso, mas a Bugnipe traz aquela solidez, né? Aquele investimento, né? Falando de forma aberta, né? É muito mais confortável fazer algumas coisas até certo ponto, lógico, porque chega uma hora também que as coisas também precisam ter um giro. Então, é isso que a gente tem trabalhado agora, assim, trabalhar de uma forma com que tudo que a gente está plantando volte. Todo investimento tem que ter um retorno, né? Então, fora a parte de burocracias e organização e tudo mais, que é muito importante a gente ter uma produtora por trás. Para acessar alguns lugares também, às vezes, é necessário. Então, é muito bom, é muito importante, né? Traz uma solidez maior para o trabalho e só tem a acrescentar, né? A Bugnipe é uma produtora que tem uma certa experiência e trabalha com um grupo e artistas, né, um dos mais importantes do país. Então a gente sabe que, assim, a dona Eliane Dias sabe muito bem o que ela está fazendo, né, e todas as outras pessoas que estão lá envolvidas. Então é uma troca também, né, tem muita coisa que eu acho que eu também posso somar, porque a minha bagagem é diferente, né, o meu perfil de artista é completamente diferente também. Então tudo é uma troca, mas eu também tenho que abaixar a orelhinha ali às vezes, porque é muita experiência, né, e muito conhecimento. Enfim, é muito bom, é muito importante, tem sido muito legal para mim, muito aprendizado, e eu acho que eu cresci muito de um ano para cá, né, trabalhando com a Bugnipe e com todas as outras coisas que aconteceram nesse meio de caminho, um monte de coisa que eu também me forcei a aprender. Então, o artista ele tem que evoluir, né, ele tem que saber subir os degraus que tem que subir para que um trabalho consiga ter progressão, né, então é bem por aí. Orgulhosa da cena da Zona Sul de São Paulo, Altiniz faz parte de um grupo de artistas que movimenta a cena sem depender do que acontece no centro da cidade, dando um fluxo particular para as quebradas e vida ao movimento Laos. Bom, na verdade, esses rolês, eles acontecem, as pessoas se movimentam, eu não tô puxando bonde nenhum. Não tenho puxado, a única coisa que por às vezes eu tenho um pouquinho mais de visibilidade, faz com que as pessoas conheçam as coisas que estão acontecendo aqui na Zona Sul. A única coisa que está acontecendo é que a gente está se unindo. Eu tô conhecendo uma outra galera que eu não conhecia, e eu tô entendendo e tô conhecendo o que está acontecendo, o que já tem acontecido. E a verdade é que a Zona Sul tem uma galera muito movimentada, muito inteligente, muito articulada, muito agilizada, e a gente só está se conhecendo, só está se entendendo. Eu sou de um outro lado da Zona Sul, né? Algumas pessoas sabem disso, a Zona Sul é muito grande, eu moro para os lados da Vila Joaniza, e o pessoal do Capão Redondo, São Luís, né, Jardim Ibirapuera, todo mundo que é onde eu tô colando mais, me acolheu bastante. Eu tô começando a conhecer essa galera agora, e aí a gente vai descobrindo as coisas que tem acontecido. Então, o que tem acontecido basicamente eu já tinha o coletivo Antissocial Media, a gente formou o Antissocial Media em 2016, e a gente também, os próprios membros do coletivo também estão conhecendo outras pessoas articuladas na Zona Sul, não só eu, né, na verdade. A gente tinha o nosso grupinho ali, o nosso rolê ali, né, os meninos do Antissocial Media já faziam festa, né, tipo, o L junto com o Genuíno Pai e os outros meninos, eles faziam o Los 13, eu cantei no Los 13 em 2016, então, tipo, já tinha um rolê ali acontecendo, a gente se juntou, e ali, a partir dali, a gente começou a conhecer uma outra galera da Zona Sul que também estava articulando coisas, o pessoal da Crash Party, a Loyal, com o projeto dela de desfile e tudo mais, a UDG, que é uma produtora audiovisual, e todo mundo se conhece, todo mundo se conecta, e aí a gente iniciou o movimento Laos. O Laos, na verdade, era uma coisa do Antissocial Media, uma coisa que iniciada pelo Genuíno e pelos meninos aqui desse lado, e se tornou uma coisa muito maior por causa de uma música que a gente soltou, o primeiro single do Antissocial Media, que é o Laos, e a gente fez do Laos um grande movimento de união desses coletivos todos que estão executando coisas na Zona Sul. É basicamente isso. Então é todo mundo bem unido, assim, a gente consegue
se um entrar no rolê do outro ali e trocar coisas, né? Eu fiz eu fiz agora, cantei na Crash Party, também cantei na Golds, que é uma festa também, do mesmo pessoal do mesmo movimento. A Loyal participou do clipe de Sol Que Eu Quiser, fez a parte de elenco, trouxe todo o pessoal que faz o rolê do Loyal, e assim a gente vai, tipo, se misturando, sabe? Eu não tô puxando bonde nenhum, eu só tô ali no meio. Tô no meio, e aí às vezes por eu ter um pouquinho mais dessa sei lá, de visibilidade, as pessoas vão associando, mas é um grande movimento de união, assim. Eu ainda faço muito pouco perto do que eu gostaria de fazer, sabe? Tem uma galera realmente muito articulada e muito empenhada em fazer as coisas que estão rolando, e enfim, né, não tá sendo tão necessário mais centralizar, né? Realmente é um rolê bem descentralizado, que tá trazendo muita proatividade para os jovens desse lado aqui, que a gente gostaria que tivessem em todas as quebradas, mas é muito complicado a gente conseguir levantar essas cabeças, né? E o plano é que as pessoas se inspirem e criem esses movimentos, tipo, em todos os lugares. Mas realmente está sendo um rolê muito massa. Falando sobre o grupo Anti-Social Media, do qual o Otiniz faz parte, a cantora explica como teve início essa movimentação artística, reunindo experiências diferentes, lembrando Odd Future e outros grupos criativos focados na arte, só que trazendo uma vivência periférica. Bom, Anti-Social Media, ou ATS, foi uma iniciativa, um plano, né, do Genuíno com o L, e ele já tinha mais ou menos em mente todas as pessoas que ele queria que participasse desse coletivo. Inicialmente a gente era em 10. A ideia era ser um coletivo de música e um coletivo também audiovisual, então a gente tinha videomakers no time, tinha fotógrafo, todo mundo fazia um pouco de alguma coisa, a maioria dos meninos produzia e cantava. Alguns do teatro, já tinha uma vivência de fábrica de cultura, de educadores, todo mundo tinha uma experiência diferente, e a ideia era a gente ser um grande combo, assim, tipo, a gente tinha, se inspirava muito em Odd Future, Awful Media, que é o coletivo do Father, com o Ethereal e mais uma galera, e a gente se espelhava nessa galera, assim, e a minha grande surpresa quando eu comecei a colar com os meninos foi o quanto eles eram criativos, o quanto eles tinham coisas para passar, tipo, criatividade e conteúdo de arte, assim, pra trocar, sabe? De forma totalmente periférica. Ninguém tinha estudo nem nada, ninguém tinha vindo de uma vivência de playboy nem nada, era todo mundo favelado, mas, assim, engajadíssimos, tipo, conheciam muito de música, conheciam muito de novidades, de coisas novas, e isso foi uma coisa muito incrível pra mim, e, obviamente, na hora eu aceitei. E hoje, atualmente, mudou um pouco o formato, eu sou a única mulher. No começo tinha mais, fazendo música só eu, mas tinha outras mulheres fazendo outras coisas. E aí a gente foi se readaptando e agora entrou mais 2 meninos novos, que é o Dueto e o Harry, que são 2 gênios também. E aí a gente faz essa grande troca, se ajuda. No momento a gente tá um pouquinho mais apoiando os outros coletivos, estando junto, participando das festas, né, do movimento Laos e tal, mas vira e mexe a gente faz alguma coisa, faz um show, ou prepara alguma coisa. Os meninos lançaram o primeiro single da Anti-Social Media, que é o Laos, que eu não participo, né, ativamente, mas é um single do Anti-Social Media, então eu considero meu também. E é um grande hit nas festas. Vira um grande bate-cabeça, assim, tipo, é uma música que no meio do nosso movimento, assim, é muito forte. E, inclusive, essa música, ela iniciou o movimento Laos, na verdade, né? Que nada mais é do que uma gíria dos meninos de muito antes, muito antigamente, desde 2013, acho que o Genuíno iniciou essa gíria que era para brincar com os meninos, e depois virou uma coisa que unia todo mundo. O Laos era o Laos. E aí eles criaram também essa sigla que é lealdade, ambição e união, e o S de cifrão. E, enfim, a gente tá aí se movimentando, vira e mexe a gente faz alguma coisa, mas sem pressão, a gente é bem livre, cada um tem o seu trabalho individual. A gente tá preparando algumas coisas, mas com muita calma, a gente faz as coisas com muita cautela, justamente para não atrapalhar a agenda de ninguém. O plano é mais pra frente lançar uma mixtape com todos os trabalhos de todo mundo, no geral, né, os que cantam, os que produzem, e, enfim. Hoje em dia a gente tá numa formação de 9 pessoas, se eu não me engano. Bem suave, no jet de nave, fazendo uma live. Noite das meninas, nós domina, se
Voltando ao disco, a artista lembra como foi chegar ao número de faixas de A Linha Tênue. Foi um pouco difícil, porque quando eu entrei na Bug, a ideia era lançar um EPzinho logo de cara para poder girar. E aí primeiro eu pensei em 3 faixas, depois a gente passou para 5, e aí no fim de tudo a gente chegou em 7. Porque já tinha passado um tempo, né? Já tinha passado quase um ano que eu tava na Bug. Eu nunca tinha lançado um trampo, os fãs estavam esperando há bastante tempo já uma coisa assim, então não dava para lançar poucas faixas, né? Tipo, tinha que ser um EP de pelo menos 7 pra gente conseguir ter alguma coisa um pouquinho mais consistente, né? Então a gente decidiu que chegar em 7 era o ideal. E aí eu separei várias músicas, a gente ouviu muito, né? Tipo, depois ainda faltou mais algumas, eu criei coisas novas, levei lá no fim das contas. E aí a gente decidiu junto, eu, o Jorge, e a Eliane também deu uma aprovada no final. Mas basicamente eu decidi com o Jorge pra gente conseguir traçar uma estratégia massa onde eu conseguisse colocar coisas diferentes, mas também tivesse alguma coisa mais pista pra galera, sem deixar de ser eu. E também que tivesse uma coisa mais R&B, né? Então foi a divisão que a gente fez. Basicamente também o que eu decidi, né, que seria interessante ter nesse trampo, não dava pra ter só uma coisa ou só outra. Não dava pra ser uma coisa só pista, porque tipo eu não sou isso. Não dava pra ser uma coisa muito pra baixo também, porque eu também não sou só isso e também, enfim, né, não é o que só as pessoas querem ouvir o tempo todo. E não dava pra ser alternativo demais, porque eu também converso com um público que me conhece de rimas e melodias, de cypher rima dela, que é uma das coisas que eu fiz que mais mexe com as pessoas. Então tem aquele lance do trap também, que é uma linha que eu gosto muito. Então não dava pra ser uma coisa só. Então por isso a gente chegou nesse consenso, assim. Altiniz precisou fazer um meio de campo entre todos os envolvidos para se manter fiel ao conceito do disco, inclusive na escolha dos profissionais, sejam aqueles que ela já queria no projeto ou os que a produtora sugeriu. A gente sempre tenta chegar num denominador comum, que é chegar no resultado que eu quero, chegar no resultado que a gente precisa, e quem pode fazer isso. Então, muitos trampos também são uma conversa ali entre um pessoal que já está trabalhando com a Bugnipe, né, pra gente conseguir facilitar a comunicação. A gente sabe que é caro fazer clipe, né, não é fácil. Além de ser caro, é difícil você chegar numa linguagem. Então, tem muita coisa que eu falo, tipo, olha, eu quero que seja tal pessoa e super rola sempre. E às vezes também escuto a Bug no sentido de, tipo, rola da gente trabalhar com tal pessoa, né? Então, eu sou muito aberta também pra experimentar coisas novas, né? Tipo, trabalhar com pessoas que eu nunca trabalhei. É lógico que quando o resultado agrada, a gente vai trabalhar de novo. Vai ser sempre alguém que eu vou, tipo, trabalhei com tal diretor e eu gostei muito. Então, acho que super rola a gente trabalhar de novo. E aí, quando eu tenho algo numa proposta dentro do que aquela pessoa é o forte dela, então eu vou chamar aquela pessoa. Eu também tenho muito esse lance de linguagem, né? Tipo, tem as linguagens, né? Tipo, tal coisa vai funcionar bem pra tal pessoa, então vamos nela. E aí, eu não tenho muitos clipes, né? Então, os que eu trabalhei até hoje foram assim. E é assim que eu pretendo continuar seguindo, né? Com os clipes que eu puder fazer do EP e tudo mais. Depois de pensar em discos e clipes, outro grande desafio foi a escolha do primeiro single, determinante para dar o tom do disco e que revela a artista para um novo público. O lance de escolher a música certa, a Só o Que Eu Quiser, sempre foi uma música que eu queria trabalhar logo de cara quando eu lançasse um trampo. Então, quando a gente sentou para decidir qual que pode ser a primeira música de trabalho, eu não queria que fosse uma música que eu sabia que ia pegar muito pra galera, como a da Sul Pro Mundo, por exemplo. Eu acho que era uma coisa que eu queria segurar para um pouquinho depois. E eu queria que fosse uma coisa que pegasse que fosse diferente de tudo que eu já tinha feito, para mostrar essa coisa mais alternativa mesmo, mais esse flerte com outros gêneros. E é Só o Que Eu Quiser era perfeita para isso, né? Tinha um refrãozinho legal que pega, uma mensagem importante, né, pro momento atual, e também era super diferente, né, é uma pegada totalmente diferente do que eu acho que as pessoas esperariam que eu fizesse. Então a gente tomou essa decisão de, tipo, vir de cara logo com uma coisa totalmente diferente, para depois a gente trabalhar o que a gente já sabe que vai dar certo. A da Sul Pro Mundo é uma música que eu já sabia que ia dar certo, eu fiz ela nessa intenção, tipo, para pegar. E tá super pegando, mas o primeiro single, eu queria que fosse uma coisa mais lado B. Apesar de possuir 7 faixas,
O disco ainda traz participações, como de sua parceira de rimas e melodias, Tássia Reis, e seu companheiro genuíno O Pai, que fez questão de criar um novo verso para uma música já conhecida, dando vida a um remix. Bom, começando pela Tássia, a gente planejou fazer essa música que ia puxar um pouco o bonde do EP para uma coisa mais pista, uma coisa que mais pegasse mais a galera e tal, e alcançasse mais, fosse uma coisa mais para cima, mais divertida, mais, né, mais alto astral e tudo isso. E a música tem essa coisa mais pro trap e tal, uma outra pegada diferente também, que não tem muito, né, um pouco diferente. E aí a gente pensou, bom, quem que a gente pode trazer para somar nesse som? Obviamente tinha que ser uma mulher, né, porque a música fala disso e nada mais justo do que trazer uma mulher. E aí eu fiquei pensando, bom, quem, né, tipo, seguraria a onda de fazer de uma forma solta e alegre e queria, tipo, estourar fazendo tranquilamente essa música. E nada mais justo, tipo, mano, eu tinha, sei lá, umas 3 opções na minha cabeça e a Tássia era uma delas. A Tássia é uma artista muito versátil, né, tipo, não só por ser minha amiga, é minha amiga, e eu sabia que se eu chamasse ela ia vir com certeza. A gente já tava ensaiando de fazer alguma coisa juntas, e aí eu tinha plena certeza na minha cabeça que ela ia segurar. Eu falei, tipo, mano, quando a gente soltou o nome dela na roda, eu falei, cara, a Tássia vai segurar com certeza, ela vai vir muito, muito foda. E aí a gente optou por trazer a Tássia, e aí eu chamei ela, e ela ficou super feliz na hora, falou, amiga, lógico, não tenho nem como falar não pra senhora, a gente tem que fazer. Mandei o som pra ela, ela pirou logo de cara, falou, não, vamos fazer. E aí, enfim, o dia que a gente gravou foi muito massa, foi muito divertido, ela fez com o maior amor do mundo, assim. A Tássia é incrível, é uma pessoa que eu não tenho nada pra falar, assim, ela é demais, ela tem uma energia muito pesada, muito boa, muito pesada no sentido de positiva, né? Quem conhece a Tássia sabe. E eu não me arrependi nem um pouco, muito pelo contrário, eu sabia que ela ia vir foda. E a gente sabe que ela fez uns rolês de trap muito legais, tipo, a Shonda é uma coisa, é uma música muito foda, ela estourou, assim, fez da forma mais excelente possível. Quando eu perguntei a opinião do Ecologic também, né, afinal o beat é dele, tipo, ele também soltou o nome da Tássia, falou, cara, eu vi ela cantando Shonda lá no Rio, na primeira vez que ela fez, que foi no YouTube Space, e também soltou o nome dela logo de cara. Eu falei, cara, eu tenho certeza que ela vai segurar, e tem que ser uma mina foda, tem que ser uma mina preta, que desenrola, que também tem uma vivência de sair do nada e conquistar alguma coisa, sabe? A música fala disso, a Da Sul Pro Mundo tem essa perspectiva, assim, de mulheres reais conquistando suas coisas, sabe? E a Tássia foi perfeita, assim, foi perfeita pra gente poder fazer esse feat. Mesmo se eu tivesse escolhido uma outra pessoa, acho que não sei se encaixaria tão bem pra essa primeira versão, né? Essa primeira versão, eu digo que, enfim, tenho alguns planos pra essa música ainda. E, enfim, foi esse rolê. E a Das 3 às 6 Remix, bom, foi uma coisa que não foi pensada, aconteceu totalmente natural. Quando eu lancei essa música, logo que eu lancei ela no final de 2015, passou, sei lá, 2 meses... 3, o Genuíno já me procurou, a gente já tinha uma amizade, já tava construindo algumas coisas de música juntos, já tava trocando algumas referências, ele já tava me mandando alguns beats, a gente tava começando a criar um relacionamento de música, começando a criar uma parceria muito grande, e aí ele me falou, cara, eu quero fazer um remix dessa música. Eu falei, pode fazer, e eu mandei a capela pra ele logo na sequência, isso quando eu lancei a música, assim, logo de cara mesmo. E aí eu falei, cara, acho que seria foda você fazer um verso, e aí ele falou, mano, eu super pensei também, e ele fez um verso. Quando a gente criou, lá em 2016 também, eu lancei a Das 3 às 6 em 2015, no final de 2015. No comecinho de 2016, ele já me mandou um esboço do remix e já me mandou um verso. O verso que ele me mandou era completamente diferente desse, e aí quando eu falei pra ele que essa música ia entrar com certeza no EP, ele falou, cara, eu quero criar outro verso. E quero mexer em algumas coisas no beat também. E foi o que ele fez, né? Na semana, bem no finalzinho do processo do EP, assim, acho que a Das 3 às 6 foi a última que a gente mexeu. Foi a cereja do bolo, assim, ele mudou algumas coisas no beat. Eu não tava no estúdio no dia que ele fez. Eu fiz todo o processo de gravação e mixagem no Will's Beef, né? No estúdio do Will's Beef. E ele colou sozinho, e ele e os Beef fizeram lá, e eu tive total consciência e confiança no que ele ia fazer, então eu nem precisei colar junto, porque eu sabia que ia ser foda, eu confio totalmente no trabalho dele. E aí ele mudou algumas coisas no beat, criou algumas coisas que não tinha, e fez esse último verso que foi, assim, 5 vezes melhor do que o primeiro que ele tinha feito, assim, tipo, de uma forma surreal, assim.
Quando eu ouvi, eu falei, cara, eu não tô acreditando. Fiquei ouvindo muitas vezes, até hoje. Eu amo ouvir essa música, o verso dele é perfeito. Eu escuto o tempo todo, assim. Eu fiquei apaixonada quando eu vi o verso dele novo. E eu tive a certeza, assim, que eu fiz a escolha certa, sabe? E, enfim, não tinha uma pessoa melhor pra fazer esse remix e nem fazer esse verso, assim. Era pra ser dessa forma. A capa de A Linha Tênue também chama a atenção, assim como a identidade visual como um todo, trazendo uma foto conceitual voltada para a introspecção, sem revelar o rosto de Altiniz. Bom, essa é uma pauta, assim, uma coisa que eu queria muito falar sobre, poucas pessoas me perguntaram a respeito. A identidade visual, no geral, do EP, né, todas as fotos que eu soltei na semana do lançamento e um pouquinho depois também, e incluindo a capa do disco, ela tem toda uma temática de introspecção, assim, de solitude, aquela coisa que faz muito parte de mim, né, eu gosto de criar minhas coisas sozinha e depois levar isso pro estúdio e tudo mais, e aquele lance de viver ali um lance palco, que é um momento de glamour, um momento de realização, mas também tem um momento sozinha ali, onde vários questionamentos acontecem. Eu trouxe isso nas músicas, né? A linha tênue é de fato isso. Essa linha tênue, de fato, é essa reflexão a respeito dos dois pontos que é você ser artista, né? A parte glamour, a parte boa, a parte de sorriso, de estar em contato com o público, e a parte de estar sozinho, onde você cria, onde você se questiona, onde você entra numas bads também, num momento difícil. Eu também passei por um momento muito difícil durante a criação do disco, e eu quis trazer isso de uma forma para a identidade visual. As músicas já falam disso por si só. A gente tem ali, tipo, a da Sul pro Mundo, que é uma música super pra cima, que fala de dinheiro, de realização, de prosperidade, de perspectiva, né, do artista, da mulher favelada e tudo mais. Mas aí você pega a música real, que é um outro lado do jogo, assim, uma outra coisa, uma outra reflexão. Então, tudo isso eu queria que tivesse alinhado com a identidade visual. Então, nas fotos ali pode ver que, tipo, tem um momento que eu tô sozinha, mas dentro do meu momento de glamour, como se fosse uma coisa pós-show, sabe? Aquela coisa de estar ali no meu momento, no meu quarto, no meu ambiente, dentro de um ambiente meu, pensando nos planos que eu vou seguir, ou, tipo, me questionando, ou, sei lá, nas bads, ou enfim. Então, toda a identidade visual dessa parte de capa e todas as fotos que eu soltei, elas comunicavam dessa forma. A linha tênue mesmo, de fato, né? O que é você estar de um lado muito pra cima, muito aparência, muito que as pessoas só veem do artista a parte boa, né? De todo mundo ficar perguntando se você já tá rica, e você, ao mesmo tempo, tá ali sozinha e, tipo, se questionando a respeito de tudo isso. Né, de como as pessoas te veem, de como a realidade na verdade como é, né, o dia a dia e tudo mais. O momento do artista de verdade, um momento onde a gente se coloca e se abre e se escancara como artista para colocar isso nas letras. Então a identidade visual do disco fala disso, e a capa consequentemente também. Eu fiquei muito satisfeita assim com o que a gente conseguiu criar e reproduzir, e escolhi aquela capa que eu achei que ficou linda também, visualmente, esteticamente também ficou bem bonita, e é nada mais do que uma extensão das músicas, né, de você pegar desde a primeira faixa até a última e entender do que fala tudo aquilo, né, e trazer isso pro visual, pra estética. O disco A Linha Tênue foi lançado no dia 9 de agosto de 2019 e traz 7 músicas, incluindo a participação dos artistas Tássia Reis e Genuíno o Pai, e um grupo diverso de produtores, com destaque para a Ecologic. Ouça a Altiniz em sua plataforma digital favorita, acompanhe na descrição do episódio os perfis da artista nas redes sociais e assista aos clipes no YouTube. Queria deixar um salve a todos os ouvintes, espectadores e pessoas que acompanham o Perhaps, que é um portal que me acompanha há um tempo, que me dá super espaço, que entende a minha caminhada como artista e absorve a minha arte de uma forma incrível. Eu tenho muito carinho por vocês, muito obrigada por tudo, pelo espaço e por me dar voz, assim, em quase todos os momentos, assim, mais importantes de uns tempos pra cá. E é isso, muito obrigada e vamos junto. Me perdi das 3 às 6. I'm sold, you know I'm ordinary love, 'cause you took my love and you took my love. Por hoje é isso. Não deixe de ouvir os nossos outros episódios, hein? Acesse nossos perfis nas redes sociais, que vamos deixar na descrição para que você possa seguir e trocar uma ideia com a gente. Lembrando, o endereço do site é perhaps.com, perraps.com, Perhaps
Na apresentação desse episódio, Eduardo Ribas. Identidade visual por Patrícia Oliveira. Edição de Thiago Leve e vinheta de Felipe FL Leandro. Até uma próxima.